Isaías capítulo 6. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vamos ao Senhor em oração. Feche os seus olhos. Pai querido, graças eu te dou por mais esse dia, Senhor. Dia que suas misericórdias se renovaram sobre nós, e elas foram a causa de não sermos consumidos. Senhor, que tarefa difícil, Senhor, que o Senhor me entregou. Quem sou eu, Senhor, para discorrer quem é o Senhor? Quem sou eu para sondar a sua mente insondável? Para descrever a sua alta existência? Quem sou eu, Deus, para ensinar sobre os seus atributos? Quem sou eu, Deus, para falar sobre a sua santidade? Como um ser que não é santo pode se atrever a falar de um ser que é santo? Oh Deus, por isso a minha profunda necessidade de graça essa noite. Graça, Senhor, para entender aquilo que não pode ser entendido. Para ao menos, Deus, aquilo que foi revelado da sua parte, seja por nós compreendido. Oh Deus, o Senhor sabe em que estado eu subo nesse lugar. O Senhor sabe da minha dependência, da minha limitação. E o Senhor sabe todos os meus atos, porque a sua onisciência não conhece limites. E todas as obras dos homens estão expostas diante dos seus olhos. Deus, ajuda-nos essa noite. Me ajuda, Senhor. Ajuda essas almas a compreenderem quem Tu és, o que Tu faz, para que Te temam, Te adorem, para que creiam em Ti, o único Deus verdadeiro. Amém e amém. Isso é um fardo muito pesado, um desafio muito grande. Você falar dos atributos de Deus. E principalmente quando esse atributo é a sua santidade. É um terreno perigoso para andar. É a zona vermelha e não são todos que podem transpassá-la. E nós, como meros mortais, criaturas, temos que ter muito cuidado quando nós nos referimos a Deus. Porque como o Salmo 50 diz, nós não somos como Ele. Você pensava que você era como eu, ou que eu era como você? Ele não é como nós. Eu gostaria que o temor do Senhor recaísse sobre esse local. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. As próprias igrejas que se dizem bíblicas, a própria cristandade atual, que se diz mais fiel, ela é muito fraca. Ela
tem muito pouco conhecimento de Deus, muito pouca espiritualidade, robustez. Somos um povo muito carente da glória de Deus, do conhecimento de Deus e do poder de Deus. Eu não sei se isso vai acontecer nesse século, mas é necessário uma reforma e um reavivamento. O Espírito tem que descer numa alta medida. Mesmo vocês aqui, membros da minha igreja, amigos, discípulos, mesmo os melhores, os mais piedosos, ainda são muito fracos. Estão muito aquém daquilo que a Bíblia prescreve e daquilo que você pode ser em e através de Deus. E eu acredito que tudo isso é fruto da ignorância de Deus. É fruto de compreender que a nossa existência é para a glória de Deus. Por isso que tem me chamado muita atenção a vida dos puritanos, eu tenho estudado os puritanos. Para eles o cultuar a Deus é existir. Você existe, você cultua a Deus. Você cultua a Deus com a sua existência. Eles usam Romanos 12, verso 2. E apresentei vossos corpos como sacrifício santo, reto e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o seu culto? Meu corpo, minha vida. Tudo que eu faço é um culto. E para nós ainda, por mais piedosos e bem intencionados que nós somos, o culto ainda se limita às 2 horas que passamos em comunhão na congregação. E depois nós temos a nossa vida diária um pouco moralmente melhor que a dos outros. Nós estamos longe de sermos sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Cozinhar em forma de culto, limpar uma casa em forma de culto, ser marido, esposa em forma de culto, trabalhar, guardar olhos, mente, coração, corpo em forma de culto. Por quê, pastor? Porque o Deus que eu discorri até hoje aqui, que é único, que é espírito, que é eterno, que é imutável, que é onipresente, onisciente, onipotente, e agora, que é santo, é digno. Ele é digno. Ele é digno da nossa adoração. E quando nós começamos a entender isso, quem é de fato Deus, nós vamos deixar de brincar de ser cristãos. Vamos deixar de brincar de orar, de pregar, de ter nosso ministério. Nós vamos viver uma vida como Jesus ensinou. Assim como eu sou um com meu Pai, sejam um com o meu Espírito. É uma vida muito mais profunda do que nós, na nossa ignorância, vivemos. E eu acredito que a reforma e o avivamento consiste nisso. No conhecimento de Deus e dos seus atributos. Eu não sei nem se eu tenho condição de discorrer isso, dada a exigência que tal atributo possui, a santidade de Deus. Talvez seja o atributo que mais expressa a sua natureza. Talvez seja o atributo que está mais intrinsecamente ligado à natureza de Deus. Aquilo que é mais oriundo, inerente da autoexistência do caráter de Deus. Deus é santo. Deus é santo. Essa palavra santo vem do hebraico kadosh, que significa separado, colocado à parte.
Essa santidade, esse separado, tem mais um adendo. A santidade de Deus é transcendente. Transcender significa estar acima, voar alto, elevado. Ser santo significa que Deus transcende a existência, transcende a criação. Que Deus está num grau tão elevado que Ele é considerado incomparável. Ele é santo. Um puritano antigo, quando referiu a santidade de Deus, disse assim: santidade não é um atributo de Deus. Santidade é o atributo de Deus. Santidade é o atributo de Deus. Quando se vai falar de Deus, quando se vai a Deus em oração, quando se crê em Deus, quando se vai buscá-lo, quando se vai buscar entender a Deus, a primeira coisa que deve vir na sua mente é: Deus é santo. Deus é santo. Todas as vezes que você mencionar a Deus, que você se dirigir a Deus, todas as vezes que você buscá-lo em oração, todas as vezes que você pensar em algo relacionado a Deus, a primeira coisa que deve vir na sua mente é: Deus é santo. Deus é santo. Guarde isso na sua mente e não tira nunca mais. Esse atributo refere-se à sua pureza moral. O que significa ser santo? Pureza moral. Deus é puro, é moralmente puro. 1 João 1,5: Deus é luz e nele não habita treva alguma. Ele é totalmente puro, 100% puro. Não há mancha, não há mácula, não há sujeira, não há pecado. Deus é impecável. Deus não tolera o mal. Não há qualquer ruga e qualquer mancha na pessoa de Deus. Isso significa ser santo. Ser santo também não significa ser só puro e bom, mas significa ser perfeito. Deus é moralmente perfeito. Deus é moralmente perfeito. Deus não se equivoca. Deus não falha. Deus não erra. Deus não pode pecar. Não pode haver, é impossível de encontrar dolo, é impossível de encontrar em Deus sujeira, detrito, falha, mácula. É moralmente perfeito, é santo, é puro, não há trevas nele. Ser santo, do original kadosh, significa que Deus é separado de tudo aquilo que não é perfeito moralmente. Deus é separado de tudo aquilo que possui pecado. Deus é distinto de tudo que possui pecado. É separado de tudo que é contrário à sua natureza. Isso é ser santo. Se você notar Adão e Eva no Éden, eles tinham acesso à presença de Deus. Quando eles pecaram, Deus retirou eles da sua presença. Por quê? Porque Ele é puro. Quantas vezes Adão e Eva precisaram pecar? Um só pecado, uma só vez, um pecado, em uma vez foi suficiente para Deus afastá-los da sua presença. Por quê? Porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque Ele é separado de tudo que é e de toda forma de pecado. Ele não pode tolerar. Abacuque 1,13 diz: Tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Ele é tão santo de olhos
ele é tão puro de natureza, ele é tão invulgar, tão perfeito moralmente, que Adão precisou pecar uma única vez para ser cortado, separado da sua presença. Um único pecado, uma única vez. Ser santo significa também que Deus é incomum, distinto de tudo que é criado, único, inatingível e inalcançável. Ser santo significa outra coisa. Deus é inigualável. Não existe nada no universo que pode se comparar com Deus. Mais uma vez, um atributo ou um paralelo dele que é transcendência. Deus é elevado, está acima, é superior, transcende a criação, transcende a existência da matéria, transcende, não há anjo, não há querubim, serafim, não há homem, não há nenhuma forma que pode ser comparada com Deus. Ele é distinto, ele não é usual, ele é invulgar, incomparável, habita numa esfera existencial simplesmente inalcançável, inatingível, incomparável e incompreensível, até que ele se revele. Isso é ser santo. Salmo 111, 9 diz assim: santo e tremendo é seu nome. Salmo 111, 9. Santo e tremendo é seu nome. O nome de Deus é santo. O nome de Deus é puro. O nome de Deus é distinto. O nome é santo. E o nome está intrinsecamente ligado à pessoa de Deus. Vamos ter uma ideia do nome. Isaías 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Olhe como está escrita a palavra Senhor. S maiúsculo, E minúsculo, N minúsculo, H minúsculo, O minúsculo, R minúsculo. Agora olhe o verso 3. Quando os querubins veem ele e clamavam uns para os outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O e R maiúsculos. Por que o escritor fez isso? Para mostrar que há uma distinção nos significados do mesmo nome. Quando ele vai falar Senhor minúsculo, a tradução hebraica é Adonai. Adonai, o Deus Criador, o supremo e soberano Deus. O Deus que criou, soberano, supremo, sobre todas as coisas. Agora, quando os anjos contemplam e diz: santo, santo é o Senhor, e o Senhor está em maiúsculo, a palavra aqui é Yahvé. Eu sou, é o nome que ele deu a si próprio, falando com Moisés. É o nome santo de Deus, puro. É um nome que está ligado à sua santidade, Yahvé. Deus tem um nome santo. Se você perguntar para um judeu ortodoxo e pedir para ele falar o nome de Deus, pedir para ele dizer Yahvé, ele não vai dizer. Por quê? Ele não diz. Quando você perguntar, ele vai dizer Adonai. Ele não pronuncia Yahvé. Porque ele tem com ele que o nome de Deus é tão santo, que se ele pronunciar o nome, ele pode ofender a glória de Deus, pronunciando um nome tão santo de um lado impuro. O nome de Deus é santo. E o nome está ligado à pessoa de Deus.
O nome está ligado a quem Deus é. O nome sem a pessoa não significa nada. O nome apenas descreve quem é a pessoa. E se o nome de Deus é santo, como o Salmo 111 diz, e se o termo Yahvé é santo, esse nome tem que ser respeitado. Santo. Por isso o quarto mandamento do Decálogo: não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O nome de Deus não é para ser pronunciado de qualquer forma. O nome de Deus não pode ser relacionado a uma piada. O nome de Deus não pode ser citado de forma frívola, incoerente, ociosa. Por quê? Porque é santo. Como vocês tinham que aprender com os exageros dos judeus. Quantos cristãos não têm o menor entendimento disso? Santo e tremendo é seu nome. Santo e tremendo é seu nome. Jesus possuía o mesmo respeito quando ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Zelem pela santidade de Deus. Homens, vocês têm o dever de orar para que Deus, para que o nome de Deus seja santificado, respeitado entre os homens, reverenciado entre os homens. Deus não tem por inocente quem toma o nome dele em vão. Quando você relaciona a Deus a coisas carnais, quando você usa de maneira frívola o nome de Deus, quando você faz piadas, quando você se dirige e você associa o nome de Deus a uma coisa vulgar, a uma coisa baixa, o nome de Deus não pode ser usado dessa maneira. Você não pode associar o nome de Deus a uma piada, a um conto, a uma chacota. Ele não terá por inocente quem usar o nome dele em vão, porque o nome dele é santo. Olha, os judeus têm medo de desonrar a glória dele, de ofender a glória dele. Mencionando o seu nome de maneira em vão. Eclesiastes capítulo 5, verso 2. Sabe o que diz? Não te precipites com a sua boca, nem o teu coração apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu está na terra, portanto sejam poucas as suas palavras. Não te precipites em dirigir a palavra a Deus. Prepare antes o teu coração. Saiba com quem você está falando. Deus é santo, puro, imaculado, não pode contemplar o mal. Você lembra de uma música alguns anos atrás? Quando Deus me desenhou, Ele estava namorando um cantor chamado Armandinho. Blasfêmia! Blasfêmia! Vai dar conta, associando Deus a essa coisa vulgar, associando Deus a essa carnalidade fajuta, blasfêmia. E a Xuxa, o cara lá de cima, quem que ela está achando que é? Está achando que é o irmão mais velho dela? Que é o colega de faculdade? Os ímpios fazem isso todos os dias. O nome é santo. E o engraçado é que os cantores gospel estão fazendo a mesma coisa, usando o nome de Deus para se promoverem, associando a Deus a melodias, ritmos, letras baratas, vulgares, carnais. Não tem respeito com a santidade. Você vê o nome de Deus
sendo vendido, meu irmão, em barracas, pulseirinhas, apetrechos, bugigangas com o nome de Deus, com o nome de Jesus, associando Deus a merchandise, associando Cristo a um boné, a um adesivo. O nome de Deus é santo. Filipenses 2:10 diz que Ele tem um nome sobre todos os nomes. O nome de Deus não é para ficar em adesivo, em pulseira, em boné, não é para ser vendido em barraca, como uma bugiganga, não é para ser associado a camelôs, a fonte de renda de comércio. É um nome santo e deve ser zelado. Você tem tomado o nome de Deus em vão? Você tem aberto a boca para pronunciar esse nome de maneira frívola? Você tem associado Deus aos seus deleites, aos seus prazeres, aos seus caprichos? O nome de Deus é santo. Por que eles fazem isso? Por que eles blasfemam desenfreadamente do seu nome? Por que associam ele a toda a carnalidade e a esse mundanismo? Porque não conhecem a sua santidade. Não conhecem a sua santidade. Não conhecem os seus atributos. Não tem respeito, reverência, pudor diante de um Deus santo. E é o engraçado que milhares de cristãos estão fazendo a mesma coisa. Ele não é o seu camarada, não é seu melhor amigo, não é seu irmão mais velho. Dobre a tua língua para falar. Não se apresse em pronunciar palavra perto na sua presença. Porque Ele está no céu e você na terra. Então sejam poucas as suas palavras. Deus é santo. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele tem o nome de santo. No verso 3, a Bíblia diz que Isaías tem uma visão fantástica. O céu é descortinado e ele vê a glória de Deus, o trono de Deus, a majestade de Deus. E ele vê os serafins voando sobre o altar. Serafins por cima, voando sobre o altar. Só ver aqui. Ele vê os serafins voando no altar. Presta atenção. Os serafins são as criaturas mais majestosas que Deus já criou. Essa é a única passagem, única referência que faz menção deles. São as criaturas mais santas que Deus criou, mais majestosas e gloriosas. Você me pergunta por quê? Porque, dada a proximidade que eles têm do trono e da glória de Deus, eles são as únicas criaturas mencionadas na Escritura que conseguem ficar tão próximos da glória de Deus. A Bíblia diz que eles servem ante ao trono de Deus de dia e de noite. São as criaturas que mais se aproximam da majestade de Deus. São serafins. Mas notem, para isso acontecer, eles só podem estar perto. A Bíblia diz que eles têm 6 asas. 2 eles voam,
Duas eles cobrem o rosto e duas eles cobrem os pés. Sabe por que eles cobrem os rostos? Sabe por que eles cobrem o rosto? Porque eles podem estar a uma distância que nós nunca vamos estar do trono de Deus. Toda vida eles cobrem o rosto de vergonha, medo e terror da santidade de Deus. Porque eles não podem contemplar com os olhos a magnitude da santidade de Deus. Então, de vergonha, eles tampam o rosto. Essa é a postura que os serafins têm diante da presença de Deus. E sabe por que eles tampam os pés? Eles tampam os olhos e os pés. Porque Deus está dizendo, esse lugar que vocês estão é tão santo que vocês não podem nem pisar nesse lugar. Vocês não podem aterrissar, pisar nesse local, porque ele é santo. E vocês, apesar da proximidade, não podem me contemplar, porque a minha santidade, nem vocês, serafins, podem suportar. Nem os serafins podem suportar. Mas o que mais admira nos serafins não é a existência deles, é a mensagem deles. E a Bíblia diz que eles clamam: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. É o único atributo de Deus que é elevado ao terceiro grau de repetição. Você não encontra na Bíblia Deus é amor, amor, amor. Deus é justo, justo, justo. Deus é soberano, soberano. Mas aqui você encontra Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. O Deus que é triplamente santo. 3 vezes santo. É o atributo mais inerente da sua natureza. Santo é o seu nome. A santidade é a dimensão de Deus que consome a sua própria essência. Ah, se nós entendêssemos isso. Ah, se nós tivéssemos ideia o que é isso. Deus é santo. Por mais que Ele seja amor, justiça, misericordioso, por mais que Ele seja soberania, nenhum atributo é repetido 3 vezes como a sua santidade. O Deus que é triplamente santo, o Deus que é triplamente santo, por isso eles não podem vê-lo, por isso eles não podem pisar. Semelhante a Moisés, você se lembra? Quando a sarça ardeu no Sinai, Moisés fez que ela foi se aproximando, Deus grita ali: Moisés, tire as sandálias dos seus pés. Como se Deus dissesse a Moisés: Moisés, onde você pensa que você está? Moisés, como você atreve a vir tão perto? Moisés, tira as sandálias, porque a terra que pisa é solo sagrado. A Bíblia diz que ao som do trisságio angelical, santo, santo, santo. Meu irmão, até o linear, as estruturas do templo, os umbrais, tremeram. Meu irmão, o som, o estrondo do cântico dos anjos, exaltando o supremo atributo, o máximo atributo, santo, 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 fez que os objetos inanimados e inteligíveis, até eles tremessem, até eles se dobrassem. A santidade de Deus é tão tremenda, fulgurante, excelsa, que até os objetos sem vida têm a vida para adorá-lo. Quantos de nós
somos indiferentes ante a presença. Qual é a sua postura diante da presença? Qual a sua postura diante da presença de Deus? Qual a sua postura quando você descobre que Ele é santo, santo, santo? Como você entra na presença? Moisés ainda se atreve a fazer algo, um pedido inacreditável. Você me deu maná, sim eu dei. Você deu as águas, sim eu dei. Você multiplicou pães, deu cordonizes, sim. Abriu o mar vermelho, coluna de nuvem, coluna de fogo. Mas tem um outro pedido a te dar. Eu rogo-te que me mostres o teu rosto. Eu quero ver teu rosto. Olha a resposta de Deus. É impossível alguém ver meu rosto e seguir vivo. Eu não posso ser visto por homens. Criaturas não podem me ver. Nem astros, nem estrelas, nem anjos, nem querubins. Ninguém pode contemplar a minha santidade. Ninguém pode contemplar. E Deus não se mostrou a Moisés. Para você saber o nível desse atributo, para você entender como é esse atributo: santo, incomparável, invulgar, soberano, majestoso, santo. Presença de Deus. Há uma banalização nesse termo presença de Deus. Todo mundo diz, eu estou na presença. Você está sentindo a presença de Deus? Nossa, a presença de Deus está forte aqui, está tendo mover. É? Só que tem uma coisa, a presença de Deus é santa como Ele é, porque a presença significa que Ele está e Ele é santo. Esses shows gospel, houve um mover, Deus está aqui. Esses cultos carismáticos, Deus está aqui. E interessante que nada acontece. Os serafins não podiam vê-lo. Moisés curvou o rosto, teve que tirar as sandálias, não pôde vê-lo. Presença de Deus. Vamos ver a presença de Deus, santo. Como ela ocorre na vida de uma pessoa. Lembra de Daniel? Daniel capítulo 10. Eu, Daniel, por 21 dias estive triste, manjar desejável não comi, até que se completaram semanas. Então estava eu na borda do rio Dequel, e eu vi aquele homem, vestido de ouro fino de ufaz, azul turquesa, seus olhos eram como chamas de fogo, seu cabelo como branco como a neve, o seu rosto como de um relâmpago, os seus pés como de bronze polido, e a sua voz como voz de trovão. Quando eu contemplei aquela visão, transmudou-se o meu semblante em desmaio, e não retive força, e caí sobre os meus pés. Ele não pôde suportar, porque a presença de Deus é santa. Olha João na ilha de Patmos, ele tem a mesma visão. Seu rosto é como o sol do meio-dia, seus cabelos brancos como a neve. E a Bíblia diz que quando João contemplou a visão, eu caí como morto. João quase morreu. Não tinha estrutura para suportar tamanha graça. Por quê? Porque Deus é santo. 1 Samuel 2,2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Jó 15,15, eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos teus olhos. Você já parou para entender esse versículo? Como é que é? Nem os céus, a casa de Deus, a habitação de Deus,
nem ela pode suportar e conter a santidade de Deus. Nem os seus céus são santos aos seus olhos, nem a casa de Deus, a habitação, a eternidade, o céu, nem eles podem suportar, conter a santidade de Deus. Você tem ideia que é isso? A santidade de Deus é um atributo tão imenso, tão profundo, tão exótico, tão excelso, que nada pode contê-la, nada pode medi-la, nada pode suportá-la. Deus é santo. Deus é santo. Nem os céus são santos aos seus olhos. Agora você entende por que Deus diz? Sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Você sabe o que isso significa? Agora você está entendendo? A santidade não é por causa de você. Você não se santifica para você. Você não se santifica porque é um fim em si mesmo. Você é santo porque Ele é santo. Você santifica porque Ele é santo. É por isso que devemos ser santos, porque Ele é santo. Isso é tremendo. Quantos de nós buscamos a santidade para nós mesmos, pensando que é um tipo de aceitação, pensando que essa santidade buscada vai nos fazer melhores? Não, sede santo, só tem um motivo para eu pedir para vocês serem santos, é porque a minha natureza demanda, é porque eu sou santo, é porque eu sou composto de santidade, e é por isso que vocês devem ser santos, em resposta à minha santidade. Abra comigo em Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Ministros, obreiros, pastores, vocês que assistem ante a presença de Deus, membros, simples membros do corpo de Cristo, que oferecem sacrifícios para Deus, a oração, a sua vida devocional. 2 ministros de adoração, Nadab e Abiú, filhos do sacerdote, foram numa hora que não era devido, e usaram ervas aromáticas fora das prescrições de Deus, fogo estranho no altar de Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu e matou instantaneamente Nadab e Abiú. Por que Deus matou? Porque Deus simplesmente fulminou Nadab e Abiú. Se você olhar atrás, capítulo 9 e 8, Deus vai preparar Arão e seus filhos para o sacerdócio. Deus já colocou várias restrições, normas e regras, a roupa, a estola, todo o cuidado que Arão devia ter para ministrar. E vem os seus 2 filhos com rebeldia,
carnalidade, irreverência, quebrando toda a lei e oferece algo imundo no altar, Deus os mata, porque eles não respeitaram a santidade de Deus. Eles subiram de forma despreparada, eles foram até a presença de Deus de forma indigna. Deus os matou. Por que Deus os matou? Olha o texto. Falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante do meu povo. A minha santidade vai ser conhecida através dos ministros, a reverência que eles têm, o temor que eles têm, o respeito que eles têm, e aquele que não fizer isso é morto. Como você tem se preparado para entrar na presença de Deus? Como você preparou teu coração para vir nesse culto hoje? Como vocês ministram o corpo e o coração para ministrarem aqui? Tendo em conta que é santo? Quantos de vocês se prepararam para levantar as mãos na hora do culto? Se prepararam para mencionar o nome dele? Pedir o perdão dos seus pecados? Será que não é assim que nós estamos indo até a presença dele? Moisés disse a Arão: Deus os matou porque eles não levaram em conta a santidade de Deus. Arão, Deus os matou porque eles eram ignorantes quanto quem Deus é. Arão, Deus os matou porque eles se atreveram a oferecer algo impuro na minha presença, se atreveram-se a chegar a mim, ministrar a mim com mãos sujas, com coração sujo, com a mente suja. Deus é santo. Esse é o objetivo desse encontro. Deus nos livrar da ignorância. Ele não é um camarada que você dá tapinha nas costas. Não é teu colega de classe. Nem é alguém moralmente melhor. Ele habita numa esfera infinita, eterna, e ele é santo, santíssimo. Meu irmão, se essa prática fosse aplicada nos púlpitos atuais, os pastores cairiam mortos, seriam fulminados, os ministros de louvor cairiam mortos. Está havendo barganha nos púlpitos, está havendo adultério, está havendo lavagem de dinheiro, blasfêmias, heresias, pecado, pecado, pecado. Deus mataria e consumiria toda essa geração por causa da sua santidade. Você lembra de Uzá? 1 Crônicas capítulo 13. Davi tentou trazer a arca para Israel. E como que Davi faz? Traz nas carroças de bois. Havia 2 guias, Uzá e Aiô. Os bois tropeçam. Se lembram? E Uzá, com toda a boa intenção, inocência e pureza, para que a arca não caia no chão, ele vai e coloca a mão na arca. Deus o mata. Por que Deus o matou? Porque Uzá foi impedir que a arca caísse, sabe por quê? Para que a arca não se tornasse imunda ao tocar no chão. E Uzá julgou que a sua mão era menos impura do que o chão. Deus o mata, porque ele não pode tocar. Se você notar os anjos,
Os serafins, quando tiraram a brasa do altar para colocar na boca de Isaías, eles não tocaram a mão na brasa, eles tiraram com uma tenaz, um alicate, uma turquesa. Com uma tenaz eles tiram a brasa e tocam no lábio de Isaías. Eles não tocaram na brasa. Eles não poderiam tocar no solo sagrado, no trono de Deus. E Uzá vai lá e toca na arca, toca na santidade, toca no trono de Deus. Deus o mata. Por que Deus o matou? Deus está ensinando uma lição para a igreja. Não é assim que vocês entram na minha presença. Vocês não podem me tocar, não podem vir de qualquer maneira desqualificados, despreparados. Esse homem não tem entendimento, esse homem não sabe do seu ofício, esse homem é ignorante quanto à minha santidade. Como ele se atreve a tocar? Como ele se atreve a avançar tanto? Como ele se atreve a ter esse tipo de intimidade comigo? Então Deus o mata, porque ninguém podia tocar na arca. E por que Deus matou? Simples. Deus diz para Uzá: eu sou santo, você não. Eu sou santo, você não é. Meu irmão, será que nós estamos tocando na arca? Como você está se preparando para adorar a Deus? Como é a sua vida pessoal? Vamos usar a santidade junto com a onisciência. Ele sonda os corações e os pensamentos. Ele sabe qual foi a sua preparação nesse dia, qual foi seus pensamentos, como você tem levado sua vida devocional, usado suas finanças, como você tem preparado um sermão, quanto tempo você tem orado, como você tem orado. Ele tem visto o oculto e o escondido da sua mente, do seu ser, quando você está só, e quando você vem e se atreve a vir na presença dele, de qualquer maneira, despreparado, não levando em conta que quando você entra na presença de Deus, apesar de entrar através de Cristo, do véu está rasgado, ser justificado, ele segue sendo santo. Provérbios capítulo 15, vamos abrir lá. Provérbios 15. Verso 8. O sacrifício dos perversos ou dos ímpios é abominável ou abominação ao Senhor. Verso 9. O caminho do perverso é abominação ao Senhor. Agora o verso 26. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal. Sabe o que ele está ensinando aqui? O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Se você tem uma vida ímpia, se você tem uma vida dissoluta, desobediente, vive semelhante ao ímpio,
o seu sacrifício é uma abominação para Deus. O que significa? Deus é santo. E Ele não recebe sacrifício de ímpio. Ele está querendo dizer que orações de ímpios, cultos pagãos, festividades pagãs, louvores pagãos, são abomináveis para Deus. A santidade de Deus não suporta um louvor ímpio, não suporta uma liturgia ímpia, não suporta um culto ímpio. É abominável. Só que se existe cristãos ou irmãos na igreja que têm atitude semelhante aos ímpios, o seu louvor pode estar sendo abominação. A sua oração pode estar sendo abominação. Será que eu não estou orando depois de semanas no pecado? Subindo, fazendo parte do altar depois de semanas no pecado? Depois da vida, uma vida de mentira, incoerência, uma vida dupla. Então estou entrando na presença e Deus está dizendo: os seus atos, as suas oferendas, os seus votos são abomináveis. Por que são abomináveis, Senhor? Porque eu sou santo, eu não posso contemplar o mal, eu não aceito qualquer coisa, eu não aceito o resto, eu não aceito o coxo, o sarnento, o aleijado. Lembra Malaquias capítulo 1, verso 12, 13, 14? Quando compareceis a mim para oferecer sacrifício, trazei ao animal coxo, o cego, levem ao governador de vocês e vê se ele aceita isso. Então Deus está querendo dizer, se nem o governador vai aceitar uma ovelha coxa, aleijada, eu, o santo de Israel, também não aceitarei. E o voto, o sacrifício, era o povo dele entregando a ele. Ele não disse essa palavra para ímpios. Então Deus está dizendo, se vocês oferecerem sacrifícios cojos, se vocês viverem uma vida em pecado e vir diante da minha presença oferecer sacrifício, eu não vou aceitar, eu vou considerar uma abominação, porque santo sou eu. Sacrifícios. Primeiro ele diz de sacrifício. Depois ele diz o caminho. O caminho. O caminho está dizendo da conduta, do estilo de vida. Uma das palavras mais profundas da Bíblia, mais terríveis, é a palavra abominação. Abominação. E Deus está dizendo que essas pessoas que estão dentro da igreja e levam a vida de qualquer jeito, a conduta dessas pessoas é uma abominação, porque Deus é santo. Depois o 26, abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal. O que são desígnios aqui? Ele está descrevendo projetos, intenções, intentos, desejos. São também abomináveis. Por causa da santidade de Deus. Irmão, sabe por que nós temos cometido uma bateria de pecados? Porque nós vivemos uma vida tão débil, tão fraca. É porque nós achamos que Deus tolera tudo. Nós conhecemos que Deus é misericórdia, que Deus é amor e Deus é graça. Mas nós só conhecemos isso. E por Ele ser misericordioso e gracioso, Ele tem que tolerar e engolir tudo. Não, Deus também é fogo consumidor. Deus também é ira.
Deus também é justiça. Deus é fogo consumidor. Datã, Corá e Abirão ousaram desobedecer a Moisés, e Deus os consumiu com fogo. Deus abriu a terra e os engoliu. É fogo. Uzá, quando tocou na arca, foi uma manifestação da ira de Deus, porque a justiça e a santidade de Deus demandam que ele se ire. Um Deus justo e santo não pode ficar passivo ao pecado. A ira de Deus é a resposta de Deus ao pecado, por causa da sua justiça e santidade. Ninguém fala da ira de Deus, né? Ninguém fala da justiça de Deus. Como é que um Deus santo vai ficar passivo? Mas não é isso que eu quero falar hoje. Para encerrar, volta em Isaías. Capítulo 6. Isaías 6. Verso 5 diz assim: Então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías era um profeta, e o profeta era um arauto de Deus que tinha a missão de proferir palavras inspiradas por Deus. Era chamado os oráculos de Deus, mensageiros de Deus. E esses oráculos profetizavam dois tipos de mensagem: as bênçãos e as maldições. E quando Isaías diz ai, esse termo ai significa uma maldição. Isaías profetizou, proferiu um oráculo de maldição contra si próprio. Por quê? O choque da visão de Isaías, o choque da realidade, o confronto das naturezas, a ímpia caída de Isaías e a santa de Deus, fez com que Isaías contemplasse a sua própria miséria e proferisse, inspirado da parte de Deus, uma maldição contra si próprio, porque a justiça e a santidade de Deus não são passivas. Ele disse: ai de mim que estou perdido, ai de mim que estou perecendo. Sabe o que ele quer dizer aqui? Quando ele descobriu a santidade, ele se deparou com a natureza tão santa de Deus, que ele se fez maldito. A máscara de Isaías caiu, Isaías se desabou. Quem sou eu? Meu Deus, eu estou arruinado, eu estou perdido, porque ele é santo. Ele disse: ai de mim. Quando ele diz ai de mim, eu estou perdido, na versão King James, inglesa, eu estou desfeito. Ai de mim, eu estou desfeito. Essa palavra desfeito chega até desintegrado. Desintegrado é o contrário de íntegro. Isaías, quando teve contato o não santo com o santo, começou a se desintegrar moral, psicológica e emocionalmente, porque a natureza caída não está preparada para suportar a natureza de Deus.
Meu Deus do céu. Ele disse primeiro: maldito sou, e eu estou me desfazendo, me desintegrando, me decompondo, me esfacelando. Por que, Isaías? Porque os meus olhos acabam de ver o Rei, o Senhor dos exércitos, e Ele é santo, santo, santo. Qual a última vez que você orou, tendo em mente que Ele é santo? Qual a última vez que você abriu o livro, tendo em mente que Ele é santo? Qual a última vez que você pegou um violão, um microfone, esse é o único verdadeiro Deus. Ele não é o Papai Noel, não é teu irmão mais velho, não é o teu camarada que você dá tapa nas costas, não é um Deus que você pode beijar, nem abraçar. Se os anjos não podiam vê-lo, se Moisés teve que tirar a sandália, se os homens que vislumbraram caíram mortos, como é que você vai beijar Deus? Como esses louvores bizarros ensinam. Como é que você vai abraçar Deus? Eu quero ver. Deus é santo. Deus é santo. Sou um homem de lábios impuros. Sabe o que Isaías fez? O que você nunca vai fazer enquanto não conhecer os atributos de Deus. Essa declaração não é mencionada até a visão de Isaías. Você nunca vai saber quem você é enquanto você não souber quem Deus é. Você nunca vai conhecer a sua corrupção se você não conhecer quão santo Deus é. Você acha que Isaías achava que estava perdido antes? Que estava desintegrando, arruinado? Você acha que ele se considerava maldito? Mas quando ele se deparou com a natureza de Deus e fez uma comparação, quando ele viu quem Deus é, então ele teve consciência de quem ele era e qual estado que ele se encontrava de miserabilidade. Meu Deus do céu, nós somos uma geração triunfalista, egocêntrica, vaidosa, egoísta, uma geração soberba, irreverente, autossuficiente, porque nós não conhecemos Deus. Como nós vamos crer no Evangelho? Como nós vamos reivindicar a cruz? Como que nós vamos recorrer à salvação, se nós não sabemos quão miseráveis somos? Nós não temos ideia da nossa necessidade de salvação, da nosso estado de pecaminosidade. Gênesis 6 diz que o pensamento do homem era mau de contínuo, e toda sorte de imaginação era má. Você não é bonzinho, você não é moralmente correto, você foi concebido em pecado. E por que você não tem conhecimento da sua miserabilidade? Porque você não tem conhecimento da santidade de Deus, e só ela vai revelar o quão impuro você é. E quando a santidade de Deus,
Os atributos de Deus revelaram quão miserável, quão impuro, quão maldito, quão incapaz você é. Então você vai reconhecer a necessidade de graça, de misericórdia, a necessidade do Evangelho, e você vai correr para o Evangelho, você vai se arrepender, vai crer e se dobrar ao senhorio de Cristo. Aí então que a salvação se inicia. Deus é santo, Ele não pode contemplar o mal, nem os seus céus podem suportar sua santidade, nem os serafins poderiam vê-lo, nem Moisés podia pisar ante a sua presença. Daniel desmaiou sobre os pés, João caiu como morto, Uzá foi fulminado e trucidado, Nadab e Abiú foram mortos, por causa da santidade de Deus. Esse encontro aqui, nós não viemos aqui para brincar. Nós não viemos aqui para nos deleitar ou para massagear o nosso ego. Nós viemos aqui para que Deus nos desintegre, nos reduza a pó, nos pulverize e tire de nós toda a confiança na carne, no ego e no talento. Que Ele nos massacre, que Ele nos triture, que Ele mostre que nós somos vermes e não somos nada, para que tenhamos total dependência dEle, da misericórdia e da graça dEle. Esse é o propósito dEle revelar a sua santidade. Feche os olhos, vamos orar. Nós temos muito pecado para confessar, igreja. Muito pecado para confessar. Gaste tempo com Deus, meu irmão. Tem muita lágrima para derramar, meu irmão. Muito pecado para confessar, meu irmão. Oh Espírito de Deus, quebranta-nos. Oh Espírito Santo, salva o teu povo, santifica teu povo. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa os nossos pecados, Deus. Oh Senhor, nos lava, nos mostra quem Tu és, Deus. Chega, Deus. Chega de ofender a Tua glória. Chega, Deus. Chega, Senhor.